Como é que é, gente bonita? Sejam bem-vindos à live número 148 das sextas-feiras ímpares. Hoje estou aqui num cenário diferente. Pois é, esta live foi gravada, esta aula foi gravada, esta sessão, este vídeo, como quisermos lhe chamar. Esta sexta-feira ímpar foi gravada uma hora antes dela ir para o ar, portanto eu estou em plena formação, estou equipado, como vocês podem ver, Cloud Code na prática, temos aí o ecrãzinho, temos aqui uma sala de formação com 70 pessoas que estão cá connosco, este é o segundo dia de formação, e assim arrancamos. Então tirei aqui a hora do almoço para gravar esta sessão aqui com vocês. Então, qual é o objetivo que eu cá, trago hoje? Na live número 147, na última, eu recebi muito bom feedback mesmo. Recebi muitas mensagens de pessoal, principalmente malta que tem empresas, empreendedores, ou quem está a querer empreender e tal, que disse-me coisas como, pá, olha, fiquei a conhecer muito melhor, não só o teu percurso, mas aprendi muito contigo, com os teus erros principalmente, daquilo que tu partilhaste, inspirou-me de alguma forma, vai-me ajudar também aqui dentro da minha jornada empreendedora e tal. Então, porreiro. E eu pensei o seguinte, que é, bom, olha, se o pessoal gostou deste tipo de conteúdo, que foi a inteligência artificial fez-me uma série de perguntas sobre os 7 anos de empreendedorismo, com base em algum contexto que eu lhe passei, não é? Com base em um contexto também que já sabia sobre mim, e respondi a 35 perguntas, e então pensei assim, olha, bom, para esta sexta-feira ímpar então, para algo também rápido, não é? Porque são perguntas de resposta rápida, eu pensei, vou fazer a parte 2 então. O que é que eu fiz? Olhem, rapidinho. Fiz o seguinte, que é, passei o vídeo da última live, não é? Das perguntas e as respostas, perguntas e respostas que eu dei para a inteligência artificial e disse ao Claude, não é? O modelo Fable, eu disse assim, olha, o que é que ficou por perguntar, o que é que ficou por dizer, espera aí, vou buscar uma água, mas vocês estão a ouvir, tem aqui o microfone, o que é que ficou por dizer que podia ser interessante para os meus alunos ouvirem e tal. Olha, perdi o meu copo. Onde é que está o meu copo? Perdi, vou carregar outra água. Podia ser interessante para os meus alunos. Quais é que seriam as perguntas que normalmente me fariam em cima das perguntas que já tinham sido feitas e das respostas que eu já fiz? O que é que podia ser interessante de alguma forma de complementar? E ele mandou-me outras 35 perguntas. Portanto, eu não li, outra vez, vou com zero contexto, não sei, juro mesmo, não sei as perguntas que aí vêm, tá bom? Então, dei-se uma olhada assim muito por cima, só para ver se... Mas não li as perguntas, nem pensei, não, já se me perguntarem uma pergunta desde que eu li eu não me lembro, tá bom? Então dei só assim uma olhada para perceber se estavam os 35 e tal, e está tudo check, tá bom? Então olha, vamos lá, tenho aqui 35 perguntas, não sei muito bem onde é que isto vai parar, vou tentar respondê-las também o mais rapidamente possível, para que esta sessão ela não dure mais do que uma hora, porque não pode durar, porque daqui a uma hora tenho que estar a voltar aqui à sessão, e isto é sempre assim, não é? Quem me conhece, compromisso é compromisso, e às vezes é em cima do joelho. Às vezes é uma hora, a gente grava e sobe no YouTube com 5 minutos para começar a aula, mas o importante é que esteja feito e bem feito. E ao fazer, a gente menta tudo aquilo que sabe e que pode, certo? Então, olhem, vamos lá a isso. Antes, Cloud Code na prática, já não dá para vocês virem cá, né? Portanto, eu não tenho mais nenhuma formação agendada presencial, mas vamos fazer agora para a próxima semana, quinta e sexta-feira, 23 e 24, acho eu, de julho, acho que é isso, quinta e sexta-feira, vamos fazer online. Então, se vocês quiserem também ganhar superpoderes, como esta malta está aqui a ganhar, tem aqui pessoal, pá, coisas incríveis mesmo. Malta a fazer aí os seus dashboards das empresas, financeiros, CRMs, gestão de recursos humanos, picagem de ponto, gestão de contratos, de férias, avanças e um montão de coisas diferentes está aqui a acontecer, estão a ver? Coisas ligadas com marketing, coisas ligadas com recursos humanos, uma aplicação para gerir o trabalho operacional de uma fábrica, tipo, tem a ver aqui com projetos mesmo muito interessantes, estão a ver? E é isto, malta, é o pessoal que entende como utilizar estas ferramentas aqui nas suas empresas, ganham literalmente superpoderes, sabe? Então no final do dia nós agora vamos para o último bloco, não é? A parte da tarde, o último bloco, vão ser exibidos agora aqui os projetos que o pessoal teve a montar durante este tempo e vêm aí coisas incríveis, sabe? Vêm aí mesmo coisas incríveis e o mais importante disto tudo é o pessoal sair daqui mesmo com o sentimento de eu desenvolvi isto sozinho durante uma formação, o que é surreal, sabem? Coisas que antigamente custavam 40 ou 50 mil euros para desenvolver e 6 meses o pessoal, hoje, pelo menos um protótipo inicial, não é? Uma versão 1.0, fazem durante uma formação, tipo, olha, esquecem. Olha, formação online. É para a próxima semana, há uma vantagem de fazerem a formação online, é que podem ver a repetição, tá bom? Portanto, nós oferecemos a repetição a quem faz a sessão online, mesmo que vocês não possam assistir em direto, está tudo certo, podem depois ver a repetição. Então, olha, vamos lá aqui às 35 perguntas
E eu percebi que, deixa-me só aqui confirmar, ele fez 13 perguntas que foi em cima das respostas que eu dei na última live, tá? Portanto, o que é que se alguém tivesse a assistir em direto, provavelmente queria saber mais sobre a resposta que eu dei, tá? Então ele trouxe-me aqui 13 perguntas em cima daquilo que já tinha sido feito e depois trouxe-me o resto das perguntas, não é? Portanto, da 14 até à 35 são perguntas potencialmente novas, foi isso que eu percebi aqui do esquema. Então vamos lá, parte 1. Lucro e tesouraria. Otimizaram, isto são perguntas com base nas respostas que eu dei na última sessão. Quem não a viu, que vá ver depois a live número 147 quando esta terminar. Então, vamos lá, lucro e tesouraria. Pergunta 1. Otimizaram para lucro nos últimos 12 a 18 meses, verdade? Quais foram as 3 decisões práticas que mais mexeram na margem? A malta quer o como, não só o resultado. Correto e justo. Então, acima de tudo, nós, quando houve uma altura na empresa que estávamos muito focados em crescimento e muito focados em trazer pessoas, ter às vezes até de pessoas a mais para aquilo que eram as necessidades reais do projeto atual. Estão a ver? Então nós hoje em dia temos muito mais controle nos custos, sabe? Em cima de tudo, muito mais controle nos custos. Estamos também focados em novo produto, em novo business e por isso nós este ano já faturamos mais do que o ano passado. Estão a ver? Portanto, estamos muito focados em desenvolver produtos, sim, mas ao mesmo tempo que estamos focados em gerar mais resultados, estamos muito focados também em cortar sempre gordura. Então, recursos humanos é esmiuçado ao máximo, portanto, nós só contratamos alguém mesmo se fizer muito sentido essa pessoa entrar. Também no passado nós contratávamos pessoas e depois meio que às vezes parecia que não tínhamos nada para lhes entregar e hoje essa é uma decisão, sabe? Apertar na parte de tudo que é custos, sabe? Antigamente parecia que não havia tanto dinheiro e ao mesmo tempo parecia que nós não queríamos saber tanto, isto é, subscrições de plataformas, de ferramentas, pagávamos coisas que ninguém utilizava, coisas assim. Hoje em dia temos controle sobre tudo. Aliás, é a minha esposa que faz muito esse trabalho, a Andrea, quando está uma plataforma para renovar, ela pergunta logo, malta, isto vai renovar em agosto, quem é que está a usar? Quem é o responsável? Renovamos, não renovamos? Pá, antigamente as coisas só saíam, faturas iam, então estou a ver muito mais controle sobre custos, recursos humanos e também, claro, obviamente foco na faturação, não tem outra hipótese. Então seriam essas as 3 decisões práticas. Depois, pergunta 2, 117% acima do ano passado com os mesmos recursos, facto, é isso, foi uma coisa que eu disse, tanto está entre aspas, explica o mecanismo, que processo é que a IA absorveu e por onde é que deve começar um negócio pequeno, qual é o primeiro processo a automatizar. Olhem, nós com os mesmos recursos estamos a faturar mais do dobro, é um facto, e se eu pudesse dar aqui um mapa rápido, não é? Um mapa mental rápido para quem está a ouvir, é vocês pensarem muito sobre aquilo que vos consome hoje tempo e energia dentro das vossas organizações e partirem do princípio que isso está para otimizar. Estão a ver? Então, muitas das vezes nós partimos de uma falácia errada de que há coisas que têm que ser feitas da forma que são feitas, errado. Estão a ver? Então é essa mentalidade que eu levo aqui para estas formações. Pessoal, tudo é possível, nós só precisamos saber o como. E a maioria das vezes nós descobrimos o como perguntando a uma inteligência artificial, a um Fable 5, olha, como é que eu faço isto? Como é que eu resolvo este problema? E temos respostas, estão a ver? Coisas que antigamente nos levavam um dia para fazer, como por exemplo a parte dos relatórios, hoje nós fazemos, perguntei ontem isto aqui em sala, a malta toda ouviu, Marcelo, quanto tempo é que demoras para fazer relatórios? Eu disse, 5 minutos. À sexta-feira, antigamente era o dia inteiro. Estão a ver? Isto muda radicalmente os resultados. Então, mesmo na própria criação de landing page, criação de criativos, a IA absorveu muito desse trabalho. Tá? Nós produzimos em termos de design, eu vou dizer para aí 4 ou 5 vezes mais com os mesmos recursos, o que é realmente incrível, não é? Pergunta 3. 2020 ensinou tesouraria da forma difícil, facto. Qual é a tua regra hoje? Quantos meses de custos guardas antes de te sentires confortável para investir ou contratar? Então, o saudável nas empresas é nós termos 6 meses de caixa, tá? Eu durante muitos anos não tinha 6 meses para pagar as despesas da empresa. Nós hoje estamos um bocadinho folgados, a verdade é essa, né? Estamos um bocadinho acima disso, e, enfim, vamos usando também para reinvestir e tal, não temos essa corda no pescoço, mas diz o livro, não é? Que sempre foi uma métrica para a qual a gente olhou, aliás, sempre foi uma métrica que a gente acompanhou. Quantos meses temos em caixa para pagar salários, sabe? Então nós tínhamos sempre isso nos nossos relatórios financeiros, é um valor que está sempre lá, face às despesas operacionais, qual é que é o nosso múltiplo de caixa para pagar despesas operacionais? Estão a ver? Portanto, 3, 4, 5, 6, 7, 10, é um múltiplo, né? Então digamos assim, se a empresa não faturar mais, quantos meses é que a empresa tem para sobreviver, vamos dizer assim, se não faturasse mais a partir de agora, tá? Então o saudável, que é difícil às vezes, é tipo o fundo de emergência, não é? Estou olhando para as finanças pessoais, mas agora para negócios,
É o Fundo de Emergência das Empresas. O saudável é que fosse 6 meses. Nós hoje estamos bem nesse sentido, mas durante muito tempo tínhamos, a maioria das vezes, a maioria do tempo nós tivemos 3 meses, 2 meses, às vezes, 3 meses de caixa. Houve momentos em 2020 que eu tinha tipo 0,5, não é, de caixa face àquilo que eram as despesas que tínhamos que pagar. Portanto, conclusão, antes de pagar salários e etc, o dinheiro tinha que entrar, porque não havia dinheiro. Se fosse aquele dia para pagar salários, não iria haver dinheiro. Isso aconteceu-me algumas vezes no início. Pá, faz parte. E olhem, sabem, eu não sei se foi uma estrelinha, se foi sorte, se foi as coisas também, não é? O trabalho, a sorte do trabalho, também não sei se foi isso, mas parece que quando esses apertos aconteceram na nossa vida empreendedora, de alguma forma o dinheiro aparecia. E de alguma forma não é forma mágica, nem já tendo aqui enganar ninguém, nem roubar ninguém, não é? Mas havia um serviço, havia um novo cliente, havia uma proposta, havia qualquer coisa que se fechava e dinheiro sempre aparecia, não é? Com fruto, obviamente, do nosso trabalho, mas sempre houve ali uma estrelinha que nos acompanhou e nunca precisamos de não pagar uma conta, não honrar um compromisso por falta de dinheiro. E isso, para mim, é algo mesmo que... Isso é das coisas que me tira realmente o sono, sabem? Então, pergunta 4. De 7 dias a responder a uma lead para 7 minutos, 7 minutos foi um bocado entre aspas, não é? Foi ali um bocado, não é bem 7 minutos, tem dias que não é 7 minutos, não é? Mas é no próprio dia que nós respondemos às leads todas. O que mudou na prática? Pessoas, processos, ferramentas. Exatamente isso. Pessoas, processos e ferramentas. Começar pelas pessoas, não é? Porque quando eu era o gargalo da operação comercial, quando era eu que respondia às leads, tínhamos aí um problema, não é? Então logo aí, portanto, pessoas específicas para tratar do nosso processo comercial. Processos, como é que funciona? Lead caiu, como é que eu contacto? Eu não contacto, como é que faço follow-up? Não faço. Pá, na altura era com base no meu momento, com base nas minhas vontades. Isso também não funciona, certo? E as próprias ferramentas em si. Hoje usamos os Calendly, usamos os TLDVs lá para traduzir as reuniões e há para nos ajudar nos processos de reuniões e de objeções e sei lá bem mais o quê. Então, sim, foi tudo isso aí mudou. Pessoas, processos e ferramentas, sem dúvida. Pergunta 5. Falaste em recusar clientes e alunos que não estavam preparados. Como avalias isso? Que perguntas fazes ou que sinais procuras antes de aceitar alguém? Hoje em dia, na verdade, nós não fazemos tanto isso, não é? Nos programas que temos de formação, mas, por exemplo, em mentorias, sim, é uma coisa que eu avalio. Pá, eu quero perceber o compromisso da pessoa para fazer e qual é que é a disponibilidade dessa pessoa para executar. Sabem? Porque a minha parte eu sei que entrego. Eu entrego 200% dos meus 50%, tá? Mas 200% de 50% não é 100%. Tá bom? Continua a ser 200% de 50%. E faltam os outros 50%. Então, nesses processos de mentoria, é importante que eu entenda o compromisso do lado da pessoa e que entenda que a pessoa, as expectativas dessa pessoa estão alinhadas face àquilo que é a trajetória que ela tem para a frente. E se eu perceber que essa pessoa tem uma expectativa muito maior face àquilo que é o previsível do seu compromisso, não é? Aquilo que me parece do seu compromisso, ou há um realinhamento de expectativas, ou nas mentorias e coisas do género, eu simplesmente não aceito essas pessoas, que a mim faz mesmo muita confusão ver talento desperdiçado, não é? De ver pessoas realmente com talento, que depois aprendem muita coisa e depois não aplicam nada daquilo que aprendem, e olhem, enfim, estão a ver? Portanto, eu tenho mesmo uma premissa na minha vida que é, eu tenho que aplicar tudo o que eu aprendi hoje, aquilo que eu estou a aprender agora, aquilo que eu sei agora, neste preciso momento, eu tenho que tomar uma decisão, das duas uma, ou eu aplico agora aquilo que eu sei hoje, esta informação nova, um cloud code, um novo modelo, agora vem o Grok agora, já estamos com o 5.6 do GPT, modelo Sol, já existe o Fable 5 aqui a bombar nos computadores, agora vem um Grok, portanto só complica, só aumenta aqui o número de ferramentas que a gente anda a pagar, mas eu penso assim, o que me interessa saber que agora isso é um novo modelo aí de topo de fronteira aí do lado do Grok, não é? Da SpaceX AI. Se eu não fizer nada com essa informação, se eu não aplicar, mais vale não ter o conhecimento, estão a ver? Portanto, conhecimento que não é aplicado é conhecimento que é desperdiçado, é talento que fica para o lixo. Então, eu procuro, acima de tudo, incitar as pessoas nesse sentido, não é? De que tu tens que fazer a tua parte para ter resultados, ninguém te deve nada, ninguém vai fazer a tua parte por ti, não é porque tu me pagaste uma formação ou um curso ou o que for, que isso me responsabiliza a mim de tu teres resultados. Não, responsabiliza-me a mim de fazer os 200% dos meus 50%, mas há os outros 50% que ninguém te vai substituir, ninguém vai fazê-los por ti, tá bom? Então é isso, é muito esta parte da mentalidade, e quando existe um desalinhamento eu não quero o cliente, simplesmente não quero um cliente. Então, olha, os cursos foram 20% da faturação, mas abriram as portas ao resto. Explica a mecânica, como é que o conteúdo gratuito e informações se transformam em clientes de serviços, ou se reconstruísses a autoridade do zero em 2026, por onde começavas? Olha, se construísse a autoridade do zero, muita produção de conteúdo, com certeza, não é? Começando por aqui, e muitos anúncios.
para alavancar. Já os faço hoje, farto-me de fazer anúncios, nunca fiz tantos anúncios como hoje, na verdade, mas começaria por aí, né? Portanto, alavancar a minha mensagem. Eu pensaria sempre mecanismos para alavancar a minha mensagem. Se eu hoje estivesse a começar do zero, networking, estar nos ambientes certos, para conhecer pessoas que me pudessem também, de alguma forma, ajudar a acelerar as coisas. E sim, muita produção de conteúdo gratuito também, de altíssimo valor, não é? Porque as pessoas depois passariam a seguir e tal. Com certeza que seria por aí. Aliás, que é o que eu faço, não é diferente do que eu faço hoje. Aquilo que eu faria se eu estivesse a recomeçar e aquilo que eu faço hoje não é assim tão diferente quanto isso, não é? Portanto, a rota está inventada, minha gente, está inventada, tá bom? Depois é isto, o que nos distingue às vezes é a vontade. Tem vontade e há outros que olham, até sabem as coisas e não têm vontade de fazer, não é? A vontade é a linha que separa os que fazem e os que não fazem. Estão a ver? Não é falta de conhecimento na maioria das vezes, é só vontade. Muita malta que está ali encravada tem o conhecimento, mas não tem a vontade. Então seria por aí. E sim, muitos clientes vêm aqui, tenho aqui 72 pessoas, a grande maioria delas nunca me tinha comprado nada na vida. Eu sei que aqui há um LTV associado. Tá? Muita parte destas pessoas aqui vão-nos contratar serviços de IA, vão-nos contratar anúncios, vão comprar outras formações minhas, vão fazer muitas outras coisas, com certeza. Alguns deles já são nossos alunos do laboratório de IA. Faz parte. É isto o ciclo, estão a ver? Portanto, foco em entregar valor, foco em ter sempre o funil aberto, para que entrem mais pessoas dentro dos nossos negócios, porque, gente, isto não é uma maratona. Aliás, não é um sprint, isto é uma maratona, não é? O jogo é de longo prazo. O jogo não é só o dinheiro que eu faço aqui nesta formação, o lucro que eu faço aqui nesta formação. É o quão bem eu entrego aqui para que ainda exista, sabem, o real dinheiro. Mesmo que aqui esta sala aqui estão 50 mil euros em faturação, mas enfim, também custos... Enfim, está aqui um lucro interessante. Mas não é esse o dinheiro. Não é esse o dinheiro que muda o jogo de uma empresa que tem 20 colaboradores. Não é esse o dinheiro. O dinheiro é o LTV. Sabem? Porque basta às vezes fechamos aqui um cliente, dos 72, um cliente que vira nosso cliente de serviços. Aí está muito mais dinheiro do que 50 mil euros muitas das vezes, está bom? Então é sempre pensarmos de que ao projetarmos os nossos produtos, os nossos serviços, tem sempre que existir uma continuidade para o meu cliente, não é? Por que razão eu iria dar uma formação sobre algo se eu depois as pessoas me viessem dizer assim, Roberto, podes-me ajudar com isto lá na minha empresa? E a minha resposta fosse, não. Olha, eu só fiz esta formação para te entregar isto, bendito, lavo as minhas mãos a Deus. Não fazia sentido, em termos estratégicos para o negócio, estão a ver? Então, é só o começo. Pergunta 7. Equipa. A empresa não é uma família. Foi uma coisa que eu disse, está entre aspas, mas o teu designer está contigo há 7 anos. O que é que faz ficar alguém 7 anos? O que aprendeste sobre reter boas pessoas sem o discurso da família? Pergunta poderosa, não é? Eu disse isto. A empresa não é família. Não é família, é equipa. Ponto. E tenho amigos na equipa, não é? E gosto muito das pessoas da minha equipa e vibro muito por elas e quero o sucesso todo delas, pessoal, profissional e tudo mais, tá? Mas não é família. Temos que saber separar as coisas. E o que é que faz alguém então ficar durante 7 anos sem este discurso de família e não nos abandones e né, uma desfeita se saíres e tudo mais? Eu acho que é garantirmos primeiro aquilo que são os objetivos das pessoas, né? As pessoas sentirem-se realizadas. Acho que ninguém fica 7 anos numa empresa se não sentir que está a progredir, que está realizado, que tem intervenção dentro do próprio ecossistema da empresa e tal. Então acho que isso aí realmente é fundamental e tratar as pessoas com respeito, com carinho, valorizá-las de várias formas, não é só financeiramente, mas de várias formas. Então acho que é isso que faz as pessoas olharem e valorizarem o que têm. Então é isso que a gente procura fazer, não é? É que os nossos principais ativos, não é? E isso vai mudando ao longo do tempo. Há pessoas que entram hoje na empresa, são, digamos, um ativo menos importante, mas que com o passar do tempo tornam-se pessoas altamente com altíssimo valor dentro da empresa e vão subindo na hierarquia e tudo mais, é perfeitamente normal, sabe? Então, a nossa mentalidade é de valorizar quem nos ajuda. É sobre tudo isto aqui, sabem? Portanto, há muita meritocracia sempre no processo. Nós não é porque alguém está há 7 anos que tem que ter um posto melhor, um cargo melhor, um salário melhor. Não, tem que haver meritocracia e às vezes basta 7 meses para alguém, não digo 7 dias, né? Às vezes basta 7 meses para alguém sentir os efeitos dessa mesma meritocracia, tá? Nós valorizamos muito o trabalho das pessoas. Então, pergunta 8, ainda sobre aquilo que eu falei na outra live. A tua franqueza é gerir o trabalho dos outros. A solução foram chefias intermédias, ok? Em que momento é que um negócio justifica essa camada e o que correu mal nas primeiras tentativas? Então, olha, eu acho que um negócio precisa de chefias intermédias. Primeiro, quando tem uma estrutura, não é? Alguém tem que liderar as pessoas que estão lá na entrega, não é? Na produção, vamos dizer assim. Portanto, se o meu nível de produção começa a ser cada vez mais exigente, eu tenho que criar um layer superior que faça a gestão dessa camada de produção.
No nosso caso, temos muitos gestores de tráfego na parte da produção, né, que entregam as coisas. Gestores de tráfego, designers, videógrafos, por aí fora, né, malta que está operacionais que precisam de ser geridos. Então é preciso essas chefias a partir do momento em que exige essa complexidade dentro da organização. Certo? Portanto, acho que não há muito a dizer sobre isto. Pergunta 9. O ProLancer foram 7 turmas, deviam ter sido 5. Disse isto, saiu assim, sabem? Não é? Enfim. Que sinais já lá estavam e não quiseste ver? Eu quando disse que deviam ser 5, seria se calhar eu devia me ter preocupado mais só com os meus negócios, não é? Focar totalmente nas minhas coisas, do que estar só também em mentorias e diluir a energia e tudo mais. Mas bom, que sinais estavam lá e não quiseste ver? Olha, tiveram lá alguns sinais, que por muito que a gente até faça ali um valorzito interessante e tal como o ProLancer, a curva de crescimento, se calhar, dos resultados no meu próprio negócio podia ter sido bem diferente, e os sinais estavam lá, que estávamos a crescer, mas já estávamos a abrandar o ritmo de crescimento, então determinadas decisões deviam ter sido tomadas antes, eventualmente. Certo? Mas é o que é, faz parte do jogo, faz parte da aprendizagem. 10. By default é não, entre aspas, foi uma coisa que eu disse. Mas disseste sim à palestra da Remax, eu tinha acabado de ler a última, de dar uma palestra na Remax, ok. Então, com condições, partilha a checklist. Que critérios é que é uma oportunidade tem de cumprir para receber um sim teu? Muito sinceramente, financeiro. Não vou estar aqui com bullshit, tá? Financeiro. Porque é que eu digo sim a uma empresa, vou lá, tiro uma tarde, passo uma tarde, uma manhã e tudo mais. O critério é financeiro. E às vezes o financeiro pode não ser só de curto prazo, ok? Por exemplo, aqui no caso desta palestra, foi uma palestra... Enfim, olha, não interessa. Valeu, está bem, valeu. Foi uma hora de palestra, valeu muito a pena ter ido a Lisboa e por aí fora. Assim vamos, não interessa agora os detalhes. Mas dizer, tenho que sentir isto, tá? Eu tenho que sentir que parar aquilo que estou a fazer, de trabalhar com a minha equipa, trabalhar nos meus projetos, trabalhar nas nossas coisas, para dedicar o meu tempo e dedicação e energia, não é? Esforço e energia a outra empresa, a outro cenário qualquer, tem que compensar. E muitas vezes esse compensar é financeiro. E grande parte das vezes não tem necessariamente que ser um financeiro direto, tá? Por exemplo, no caso da Remax, financeiramente, diretamente foi interessante, mas também foi de longo prazo. Foi tipo, ok, porreiro, vou lá, faço por este valor, fiz, mas ao mesmo tempo vou estar lá 80 pessoas na palestra, que muitos me vão conhecer pela primeira vez e muitos já me compraram formações também. Portanto, pensar também no LTV. Estou a ver? Eu mais rapidamente ia por um determinado valor dar uma palestra de 1 hora a uma empresa com 80 pessoas do que enfim, um cenário como aquele, não é? De 80 pessoas do setor imobiliário, do que uma empresa com 2 pessoas. Estão a ver? Porque a probabilidade de LTV era muito mais reduzida. Então, penso tudo nisto aí. E sim, aqui a questão financeira vem sempre ao de cima, não há hipótese. Eu tenho sempre que alinhar aquilo que é o meu tempo, onde ponho a minha energia, com aquilo que são os meus objetivos. Roberto, mas não há aqui uma questão também mais filosófica, das vezes gostas do projeto e apoias e tudo mais. Sim, isso acontece muitas das vezes. E, aliás, há muitos projetos aos quais eu também associo, dou palestras e até de borla, tá? Porque, sabem, nem sempre é financeiro, mas esmagadora a maioria das vezes a motivação, ela está alinhada com aquilo que são os nossos objetivos e eu não posso tirar aqui dinheiro da equação. Estaria a ser falso, se assim o fosse, tá bom? Se me identifico mais com a empresa, menos com a empresa, caguei. Sabem, tipo, não tenho preferências de empresas de imobiliário, foi a Remax, se fosse o concorrente deles eu estava lá na mesma e pouco me importava. Está tudo bem, desde que, claro, também não haja um confronto de valores, não há, portanto, empresas normais, empresas de renome, está tudo bem, portanto, mas isso aí, sabem, meio que é o menos desde que não haja nada errado, se me entendem, tá bom? Depois, pergunta 11, a agência de 2023 está morta, foi coisas que eu disse, e a de hoje morre em 2027. Estamos em 2026, morre em 2027. Traduzem um exercício. Que 3 perguntas deve um empresário fazer ao próprio negócio todos os trimestres para se reinventar antes de ser obrigado? É isso, é vocês porem sempre em causa aquilo que fazem. O que é que se está a tornar obsoleto? O que é que a inteligência artificial está a substituir? O que é que o meu cliente antigamente me comprava com uma determinada recorrência que agora talvez ele não vá comprar tanto porque existe muito mais produto alternativo, muito mais formas de fazer o mesmo que eu estou a fazer. Então esta pergunta temos que nos estar sempre a questionar. Tá? E eu vejo isto muito à minha volta. Eu tenho inclusive um mentorado que no início do ano vendia landing pages que era uma coisa louca e de repente, de um momento para o outro, passou a ser muito mais difícil de vender. Porquê? Porque o público dele tem um nível de consciência maior. Então nós temos de estar sempre à cata disto, sabem? Sempre espertos, pôr-nos em causa. Malta, ninguém é a última bolacha do pacote, lembrem-se sempre disso.
Ninguém é. E ninguém te compra por solidariedade ou por misericórdia, tá? Não há certas casas de misericórdia nos negócios. As pessoas compram-te porque elas olham hoje para aquilo que tu tens para vender e elas entendem que elas vão ficar melhores com isso que tu tens para vender. Portanto, elas sentem que para elas é um negócio inteligente. A partir do momento em que elas têm soluções alternativas e passam a achar que não é assim tão inteligente de comprar o teu serviço, porque podem não fazer com IA, porque podem subcontratar, porque podem fazer não sei o quê, esquece, perdeste. Tá? Não existe misericórdia. Pergunta 12. Corrigiste a inteligência artificial. Automatizável não em 3 anos, mas em 3 meses. Foi uma coisa que eu disse. A pergunta era sobre 3 anos e esquece, é 3 meses. Então o que é que a Sparteds vende em 2027 que um cliente com boas ferramentas de IA não faz sozinho? Onde fica o valor humano defensável? Eu acho que na experiência, a parte do acompanhamento e na expertise, porque grande parte dos nossos clientes, a expertise deles não é trabalhar com ferramentas, não é sabem mexer em tecnologia, não é? Eles têm negócios para vender e eles precisam de parceiros que sejam especializados nessas mesmas ferramentas e estratégias para os ajudar a vender. Então eles não querem desenvolver muitas das vezes competência nesse sentido. Estão a ver? Da mesma forma que eu agora estou a fazer obras em minha casa. Eu contrato o quê? O melhor picheleiro, não é? Para quem não sabe o que é um picheleiro, vai procurar. Deviam saber já o que é um picheleiro. Eu contrato o melhor eletricista, eu contrato a melhor empresa para me fazer uma reformulação na cozinha e tudo mais. Que é bom eu montar um negócio de cozinhas para eu. Estão a ver? Então é isso. É coisas importantes para mim, não é? Que não estejam diretamente relacionadas com aquilo que é a minha competência, eu subcontrato. Eu tenho que me focar no meu negócio. Está a ver? E não propriamente em eu próprio desenvolver competências para resolver todos os problemas à minha volta. Não, gente, é subcontratar quem está focado noutras coisas, tá? Um dono de negócio que se possa focar na criação das suas landing pages e nas suas campanhas e nos resultados das suas campanhas e a curva de aprendizagem para perceber até as coisas estarem a bombar, não é? Por muito que utilize inteligência artificial, nunca vai ser o mesmo de contratar uma empresa que só faz aquilo e que só vive daquilo e que tem profissionais experientes, não é? E que tem esse senso estratégico de já terem trabalhado com múltiplos negócios. Isso é insubstituível, tá bom? Agora, se me perguntarem, fica mais difícil vender serviços por causa da inteligência artificial? Naturalmente. Mas ao mesmo tempo, é de um lado. De um lado sim, porque no nível de consciência sobe, as pessoas veem formas alternativas para fazer, mas do outro lado também fica mais fácil para nós, prestador de serviço, porque otimizamos muito a nossa entrega, melhoramos o nosso resultado, a nossa entrega, fazemos mais rápido, aumentamos margens de lucro e etc. Está bem? Portanto, sabem, o difícil de um lado compensa o fácil do outro, vamos dizer assim. 13. A última pergunta sobre a última live. Gastaste 100 mil euros em masterminds e hoje estás só num. Antes de pagar uma mentoria, que 3 perguntas deve a pessoa fazer para distinguir investimento de vaidade? Pá, primeiro é perceber porque é que eu estou a entrar ali, sabe? Porque é que eu vou para este mastermind, porque é que eu vou para esta formação? Quem é que está lá? Pôr tudo na balança. Quais são os prós de eu estar aqui? O que é que pode acontecer de bom ao meu negócio por eu estar aqui? O que é que pode acontecer de mau? Que acontecem coisas de maus também, porque vocês tiram foco do vosso próprio negócio, tá? E tempo, e família, e dinheiro, e sei lá bem deslocações, e sei lá bem mais o que, não é? Isso tem que estar tudo calculado. Mas as perguntas que eu faria é muito sobre o benefício que eu lá vou buscar. A pessoa que vai me estar lá a ensinar, a mostrar, a falar, o próprio ecossistema, são pessoas que eu revejo competência, são pessoas que fizeram algo que eu quero fazer, são pessoas que eu vejo que são impulsionadores de mercado, que estão a surfar uma onda de inovação. Pá, são pessoas que estão estagnadas lá atrás, não saem da cepa torta, estão com os conceitos de 2021. Estão a ver? Portanto, eu avalio muito isto, que é o que é que eu realmente vou lá extrair. Porque se for tudo só muito conceptual, eu não sou pessoa só do conceptual. Eu sou pessoa da ação, sou uma pessoa de mãos na massa, não é? Então eu quero que tu me mostres, com base em 2026 que estamos hoje, ou que tu estás a aprender em 2026, como é que tu próprio estás a redesenhar os teus negócios face às novas circunstâncias, e eu vejo isso neste mastermind onde eu estou. Não estou a dizer que nos outros isso não aconteça, naturalmente, mas é mais uma questão de foco. Hoje interessa-me estar só num sítio e amanhã talvez me interessa estar noutros sítios ou não, mas é isso. Olha, perguntas novas. Território novo, não é? Diz ele aqui. Pergunta 14, para quem está a começar do zero. Os teus primeiros clientes em 2019. Os teus 3 primeiros clientes em 2019. Como apareceram exatamente? E dessa forma de angariar o que ainda funciona hoje e o que não. Olha, interessante. Como é que fechei os meus primeiros clientes de avanças? Dando formação, ensinando, mostrando às pessoas como fazer. Isto pode parecer um bocado contraproducente, não é? Que é, foda-se, Roberto, se alguém te pagou para aprender contigo e no final essa pessoa te pagou para tu fazeres, é porque se calhar não ensinaste assim tão bem, porque se uma pessoa fazia. Não tem a ver com isto. Tem a ver com aquilo que eu disse na pergunta anterior, tem a ver com foco. As pessoas foram a uma formação e entenderam, Google Ads, era isso, na altura, e entenderam a vantagem de
e perceberam que este gajo que está, nota-se que ele percebe. Então, faz sentido eu tentar ficar ao nível deste gajo ou faz sentido eu ter este gajo na minha equipa? Estão a ver? E foi assim que eu tive os meus primeiros clientes e bons clientes. Tá? Então, das formações normalmente vêm bons clientes porque eles respeitam a tua autoridade, eles respeitam o teu conhecimento, valorizam-te. Tá? Valorizam-te, é muito isso. Se recomeçasse hoje com 1000 euros, 3 meses, inteligência artificial disponível desde o dia 1, qual era o plano? Semana a semana, nicho, oferta, canal de aquisição concreto. Pô, isto eram perguntas rápidas ao Claude. Mas vamos, olha, começava por aqui. Gente, eu hoje não sei trabalhar sem isto. Não sei trabalhar sem isto. Eu hoje, mesmo trabalhando menos horas, bem menos horas do que eu trabalhava antigamente, eu produzo 20 vezes mais. 20 vezes, o meu output para as minhas empresas é 20 vezes superior àquilo que eu produzia há 3 anos atrás, mesmo trabalhando menos horas. Porquê? Porque eu trabalho de forma mais inteligente, mais automática. Estão a ver? Então, com certeza que o primeiro, dos 1000 paus, eu metia 200 euros no plano Max do Claude, ok? E quem sabe daqui por uns tempos no do OpenAI também fazia sentido terem esse plano aí, tá? Então um ou outro, porque para 1000 paus não ia dar para estar nos dois, mas 20 euros pelo menos do ChatGPT sim, ia também pagar esse, por causa do Codex, que está muito bom, muito bom. E o Grok também, pagava lá a minha assinatura de 20 paus do Grok, para usarem o modelo também deles IA, mas era IA em todo o processo. Trabalhar a marca pessoal, pegarem grande parte dessa fatia de anúncios, de dinheiro que eu tinha, os 1000 paus que eu tinha, para fazer anúncios, desenvolvia a minha landing page de serviços, oferta específica, dor específica, criar conteúdo à volta dessa dor que eu iria resolver, landing page, anúncios para cima e a fórmula está, a roda está inventada há muito tempo, pô, não há que inventar aqui, tá bom? Então era isso que eu fazia e vos digo, ao fim de 3 meses tinha um negócio de 15 mil euros por mês, tenho eu a certeza absoluta, nem que comesse pedra. Cliente não vem por landing page, eu ligo, eu bato porta, eu faria o que tivesse que fazer. Ao fim de 3 meses, 5 meses, eu teria um negócio com MRR, uma recorrência mensal de 15 mil euros. Tenho eu a certeza absoluta disso, tá bom? Hoje, é sabendo o que sei, obviamente. Então, 16. Especialista ou generalista? Tu especializaste em tráfego pago, para quem entra no mercado em 26, essa regra mantém-se? Sim, eu acredito que sim, tá? Que a especialização ela é valorizada, mas também entenderes do ecossistema, um bocadinho de tudo é sempre bom, tá bom? Então eu entendo um bocadinho de tudo. Um bocadinho mais de algumas coisas, um bocadinho menos de outras, mas eu acredito que entendo um bocadinho de tudo e depois tenho as minhas áreas de especialização, que é onde eu ponho a minha energia para aprender, não é? Hoje eu olho para mim, que é onde é que eu posso entregar mais valor a quem é meu cliente e à minha equipa, e aos meus próprios projetos, não é? E acabo por criar essa especialização hoje muito focada em ferramentas de IA, é o dia todo, sabem? É uma coisa absurda. E os anúncios, naturalmente, eu continuo a fazer os meus próprios anúncios, não é? Ou vou tendo parte significativa dentro do processo dos meus anúncios, não giro campanhas de ninguém hoje, dou suporte à minha equipa apenas, não é? Para resolver os barbicais seus, mas não estou a gerir eu proativamente campanhas de clientes, mas seria muito, essa é a minha opinião, especialista, sem dúvida. Faculdade de Marketing, curso ou aprender a fazer. O que diz a um miúdo de 18 anos, vai aprender a fazer, tá bom? Portanto, se um dia algum dos meus filhos me disser, eu gostava mesmo de fazer marketing e tudo mais, eu não vou dizer que, tipo, filho, não entres de todo. Eu vou dizer assim, podes entrar, tá? Mas é um extra. Tens que ir para fazer, tá bom? Vai fazer cursos, vai aprender com quem está no mercado, na prática, tá? Ou senta-te aqui ao meu lado, bora, meter na prática aqui, vai-me ajudar a resolver problemas da empresa. Esse seria o melhor curso, com certeza, não é? O melhor doutoramento que alguém teria seria sentar ao lado de alguém que está com desafios no seu dia-a-dia. Sem dúvida alguma. E atenção, não estou a dizer que os diplomas não valem, não estou a dizer, mas nestas áreas concretas muito acionáveis, não é? Então, de inteligência artificial, porque as coisas mudam em 2 meses. Qual é o curso que dá para estar atualizado? Normalmente os cursos demoram anos para se atualizar e as coisas mudam. Há 2 meses atrás eu dizia-vos, cancelem a vossa conta da OpenAI, hoje eu digo, pago 200 paus para ter a minha conta da OpenAI para usar o modelo 5.6 Sol lá do OpenAI, que é um absurdo, é um monstro, é um absurdo naquilo que é isto aqui, ó, código na prática, sabem? Tipo, as coisas mudam muito rápido. A realidade, o mundo real dos negócios muda a uma velocidade que o ensino tradicional não consegue acompanhar. That's the reality, my friends. Pergunta 18. Como definiste os teus preços no primeiro ano? E como sobes preços hoje a clientes antigos sem os perder? Olha, no primeiro ano eu defini com base naquilo que eu sabia, com base naquilo que eram os meus objetivos de negócio, com base naquilo que era a minha vida na época, e assim foi, tá? Então houve muitas avanças, principalmente no início, que eram pequeninas, já é comparado com o que é hoje, mas está tudo, cada negócio tem o seu próprio momento. O que eu acho é que a gente não pode estar no mesmo momento, no mesmo patamar durante muito tempo, estão a ver? Então, é isso. Então, há uns 2021, 20,
A minha melhor avança devia ser 500 euros nessa altura. Hoje não tenho, das 50 e tal avanças que nós temos, o que é? Se tivermos 2 ou 3 nessa casa de valores, se calhar será muito. Estão a ver? Portanto, hoje não é algo que a gente procure sequer. Mas tem a ver com os momentos dos próprios negócios, as entregas também. Uma coisa é ser eu, outra coisa é uma equipa completa. Há aqui especificações. Agora, o que tu tens que precificar, e porque esta resposta é para ti, não deve ser sobre mim, é mais para ti. O que tens que precificar é saberes tu valorizar aquilo que é o teu trabalho e saberes precificar o teu trabalho com base naquilo que são os teus objetivos, tá? A tua precificação tem que ser coerente com os teus objetivos. Tu não podes dizer que queres tirar 3 ou 4 mil euros por mês e depois vendes a tua hora por 15 euros. Amigo, esquece, tá? Não compras tempo, ninguém compra tempo. As tuas 8 horas, 10 horas de trabalho são essas. Se tu cobras 15 euros, não vai bater. A conta no final, por muitas horas que tu trabalhas no mês todo, a conta não vai bater. Avanças versus projetos pontuais. Como construíste receita previsível na agência? Qual é hoje o peso da recorrência? Gente, para mim, recorrência é vida. Os negócios que eu quero são negócios focados em LTV, Lifetime Value. Ponto, é isso que eu quero. Quero negócios que exista recorrência. Porque se o negócio não tem recorrência, levem esta, se o negócio não tem recorrência, vocês vão sempre ter um peso grande na aquisição de clientes. Vocês vão estar sempre com a corda no pescoço de que tenho que adquirir novos clientes. Isso significa mais anúncios, mais custo de aquisição elevado, que vos vai comer diretamente da margem, por muito que vocês cobrem bem o vosso serviço. Se estás sempre com a corda no pescoço, vai ser sempre o custo de aquisição de cliente e margem foi-se. Hoje eu posso perder dinheiro para adquirir um cliente. Tá? O primeiro mês, a avança, o que ele me vai pagar no primeiro mês, posso perder dinheiro. Está tudo certo. Porquê? Porque ele não vai ficar comigo um mês. Vai ficar comigo 14, 15, 16 meses e é aí que o dinheiro vem. É na recorrência, tá bom? Eu não quero um negócio que não tenha recorrência. Recuso. Dado. Alguém me dá um negócio, vai estar aqui. Está dado. Não quero. Tá bom? Os meus negócios são todos recorrência. Recorrência é vida. Já tiveste sociedades a 50% que ficaram de fora da faturação, sem entrar nos casos. O que aprendeste sobre escolher ou evitar sócios? Quando é que um sócio soma e quando é que um sócio divide? Eu podia fazer uma sessão só sobre isto, só sobre sociedades. Eu tive já sociedades de 50% e hoje não tenho nenhuma. Nem sei sequer. Eu ia dizer, se calhar tenho, com a minha mulher, não é? Mas essa é um bocadinho diferente. Mas nem sei sequer. Mas olhar para os sócios, acho que tem que haver, acima de tudo, um alinhamento daquilo que são os valores e a visão de longo prazo das pessoas para o projeto. Tem que estar muito claro desde o início qual é que é a responsabilidade e o papel de cada um, o que é esperado de cada um. Tem que haver abertura entre sócios para haver uma conversa constante, feedback tem que ser dado, mesmo feedback difícil, porque quando essas coisas aqui todas não são cumpridas, relações corroem-se, expectativas desalinham-se, uma pessoa acha uma coisa, a outra faz outra e uma acha que está tudo bem, a outra acha que não está tudo bem. Enfim, sabem? Então é muito gestão de expectativas, é muito gestão de relação, acho que isso aí é fundamental. Tem que haver mesmo realmente muita comunicação e muito respeito também mútuo, eu acho que isso aí é fundamental em qualquer sociedade. Portugal é um mercado, pergunta 21, Portugal é um mercado pequeno, alguma vez pensaste a sério em internacionalizar? Brasil, Espanha, mercado anglófono? Porque sim, ou porque não? Então, nós já, é um mercado pequeno, acho que pequeno é sempre subjetivo, não é? Para mim uma coisa é pequena quando eu disser assim, que é, olha, em Portugal eu já não tenho a quem vender. No dia que eu disser isto, em Portugal eu não tenho a quem vender. Não é? Portanto, toda a gente conhece o nosso negócio, toda a gente já foi nosso cliente, aí eu podia efetivamente dizer, ok, estou no negócio, estou num mercado pequeno. Mas muitas das vezes as pessoas pouco vendem num determinado mercado e já acham que estão num mercado pequeno e isso acho que não faz absolutamente sentido nenhum, que é primeiro espreme ao máximo, não é? Aquilo que tu podes extrair de um determinado mercado e aí sim tu podes dizer que o mercado já está pequeno para a dimensão da tua empresa, do teu negócio, do teu serviço e aí sim, com certeza o caminho tem que ser obrigatoriamente internacionalização, mas by default esta expressão do mercado é pequeno porque é Portugal, eu acho que isso não faz muito sentido. Se as pessoas não venderem nada, tipo, porque te interessa se o mercado, te interessa ir para um mercado gigantesco como os Estados Unidos e depois continuas a fazer as vendas que tens em Portugal, que é quase nada. É a mesma coisa, tá bom? Então, mas sim, mas nós em termos de internacionalização neste momento estamos, é muito essa a nossa visão de internacionalizar para mercados, enfim, que falem sobretudo inglês, mas onde nós sabemos que podemos aportar valor, onde a nossa mão de obra portuguesa seja valorizada, está muito dentro do nosso roadmap. Já tivemos clientes em vários mercados, no Brasil, Inglaterra, clientes que trabalhavam para mercados Suíça, Luxemburgo e coisas assim do género, Espanha, e-commerce também. Já fizemos algumas coisas, mas não assim, nunca foi significativo, vamos dizer, na empresa, mas é algo que nós, obviamente, estamos sempre atentos e que nos interessa também, tá? Mas não é por esta lógica de que Portugal é pequeno e que Portugal é pequeno demais para nós, isso não existe, tá bom? Só existe no dia que a gente se sentir que
estagnamos, já não temos a quem vender e acho que estamos muito longe, mas muito longe, todos nós, muito longe ainda desse momento. Então, mais perguntas. 22. Como é a tua semana tipo? Como divides os dias entre agência, infoprodução, conteúdo e família? Há blocos fixos, dias temáticos, alguma regra inegociável? Tem muito a ver com o próprio momento da semana, não é? Tem a ver com, existe projetos a chegar, existe palestras, existe formações como esta. Tem muito a ver, eu não olho tanto para semanas, olho mais para meses e sessões de 15 dias. Tipo, olha, nas próximas 2 semanas tem que estar focado em quê? E às vezes há mais fogos de um lado, há mais fogos numa empresa, às vezes há mais fogos do outro lado. Não é? Portanto, nas últimas 3 semanas o meu foco tem estado essencialmente aqui. Não é? Nas próximas 2 semanas, e não quer dizer que quando o foco está numa coisa que também não se pode dar uma perninha no outro lado, mas é o que é que eu nas próximas 2 semanas tenho mesmo que fechar e o que é que posso ir mantendo, garantindo digamos, com o resto do tempo. Por exemplo, nas próximas 2 semanas tem mesmo que estar cá fora o Ad Summit, temos mesmo que lançar a versão do Ad Summit, e isso não quer dizer que eu não vá dar contributo a outros projetos, não quer dizer isso, mas esse é o foco, e 2 semanas tem que estar cá fora uma landing page de internacionalização, estamos mesmo a fechá-la agora, um novo funil que nós estamos a montar na agência, isso tem que estar cá fora, vai ser a minha prioridade, e o Ad Summit tem que estar cá fora, é outra prioridade, portanto é um bocado nesse sentido. Eu nunca olho só à semana, olho um bocadinho a blocos um bocadinho maiores, de 2 semanas, nas próximas 2, 3 semanas, onde é que está o meu tempo e o que é que tem mesmo que ser fechado para eu pegar na próxima coisa. Então não vou pegar em mais nada até que estas 2 coisas, no caso, estejam feitas. É um bocado nesse sentido. Depois, pergunta 23. Mais de 130 episódios, na verdade são 148, das sextas-feiras ímpares sem falhar. Qual é o sistema por trás da consistência? Como escolhes os temas? Como preparas? Olha, hoje em dia a inteligência artificial ajuda a fazer o conteúdo. Aliás, as perguntas são todas feitas hoje por IA, então assim vamos. O sistema por trás da consistência é dizer, merda, te arranja tempo. Nós às vezes não fazemos as coisas porque não temos tempo. Olha, hoje também não tinha tempo. Estou numa formação, a minha equipa foi almoçar lá fora, eu almocei aqui no próprio hotel para conseguir gravar esta sessão. Ao momento em que eu estou a gravar a sessão são 2h25, a formação volta às 3, a sexta-feira ímpar tem que estar no ar às 3, e estou aqui a gravar, olha, dizer merda com o tempo que tu tens, podia ter gravado isto ontem à noite. Se calhar, estava cansado, não me apeteceu, mas sabem, as coisas têm que ser feitas e depois, a forma como eu hoje vou fazer, mais cedo, mais tarde, arrastei um bocadinho mais, menos, a verdade é que quando o prazo chegar, as coisas têm que estar feitas e ponto final, e não podem existir desculpas para elas não terem sido feitas. A verdade é que isso nunca aconteceu e cá estamos, tá bom? Então é isso. Quais são os 5 números que olhas todas as semanas nos teus negócios e qual é o número que os teus alunos deviam acompanhar e quase nenhum acompanha? Acho que isso tem a ver com o negócio de cada um, não é? Mas obviamente que eu olho, não é todas as semanas, é todos os dias, para resultados, aos diferentes projetos, os resultados de cada um dos projetos. E naturalmente financeiros, não é? São sempre os primeiros. Estamos a vender, não estamos a vender, como é que estamos de dinheiro de caixa, como é que não estamos, despesas, lucro, inevitavelmente é isso, dependendo do projeto que a gente tenha a correr, sei lá, Ad Summit, quantas vendas, margem de lucro, ROAS, taxa de conversão do funil, por aí fora, não é? Olhamos para essas métricas secundárias em cada projeto, cada um tem o deles, mas assim, se eu pudesse sugerir a alguém principais métricas para olhar, tenho um controle sobre as vendas, não é? Acima de tudo, porque é o pulmão das empresas. Se vocês não conseguirem vender, o que importa é terem outras métricas boas se dinheiro não entrar, não é? E se dinheiro não ficar dentro da empresa. Então, qual é o teu processo para decisões grandes? Prazos, conversas com a Andreia, papel e caneta, dormir sobre o assunto? Como evitas decidir a quente e alguma vez uma decisão certa como é que é? Certa. E alguma vez uma decisão certa pelo processo saiu errada? Tá, então, ó, processo para decisões grandes. Normalmente é preciso refletir sobre elas, não é? Partilhar. A maioria das vezes o que acontece? Quando há coisas que começam a palpitar que nós temos que seguir um determinado rumo. Normalmente eu penso um bocadinho sobre elas, porque há muitas que desaparecem. Entretanto, não é? Tipo, se calhar devíamos fazer assim, assim. Se no dia a seguir eu já não estiver a pensar muito nisso, é porque não era assim tão importante. Estão a ver? Ou se daqui a uma semana não estiver a pensar ainda nisso a sério, porque não era assim tão importante e deixa para lá. Mas muitas vezes as coisas ficam. E depois é começar a trazer as pessoas importantes para essa decisão, sondá-las, perceber a opinião delas sobre o que é, não é? Para melhorarmos esse processo e dessa alteração que precisa de ser feita. E depois, acima de tudo, é ter coragem para implementar as coisas. Acho que é o que falta muitas vezes às pessoas, querem tomar grandes decisões, mas depois não têm coragem de as implementar. Não é? Portanto, trabalhá-las bem primeiro, ter muita clareza sobre aquilo que querem fazer e depois assumirem as responsabilidades das suas decisões, a parte boa, a parte má, a parte difícil, a parte que vai dar mais trabalho, menos trabalho, é o que é, tá bom? Então é muito isso. E sim, tem sempre que haver um alinhamento, no caso com a Andreia, porque não há nada que o decida, não é? Naturalmente.
sem haver um alinhamento, cuspi-me todo, sem o alinhamento com a minha mulher, porque é o que é, somos sócios na vida, somos sócios nos negócios, esse alinhamento não é algo que eu decido e vou fazer e não interessa a opinião dela, isso não, para mim não existe, tá bom? Então isso tem que existir esse alinhamento, obviamente, mas há muita coisa que às vezes está aqui dentro da minha cabeça que ainda não partilhei com ela. Preciso clarear, ganhar clareza sobre as coisas, para depois sim, com mais clareza e com mais certezas, vamos dizer assim, não é? Clareza, se calhar mesmo a melhor palavra, partilhar e polir essa ideia e perceber se vale a pena ou não. O teu stack de IA em 2026, as 5 ferramentas do teu dia-a-dia e para que usas cada uma. E pergunta mais importante, como decides quando vale a pena trocar de ferramenta e quando é só distração? Olha, começando pelo fim, quando é que vale a pena trocar de ferramenta? Quando aparece uma melhor que me entrega de uma forma mais eficiente e mais produtiva o mesmo resultado. É isto, tá? E até mais barato muitas das vezes. Então, ferramentas de IA, no dia-a-dia, roda tudo muito à volta disto. Cloud Code, portanto, tudo que seja ferramentas agênticas, não é? Cloud Code, Codex, agora vem o Grok, tudo aquilo que me possa ajudar a montar e a melhorar sistemas para nós é muito por aí. Então, está na nossa stack tecnológica, olha, não só pagar estas ferramentas aqui, pois tudo que as circula. Versage, GitHubs, Supabases e coisas que nós precisamos de ter para construir o que for necessário. Não é? Portanto, gravita tudo muito à volta daquilo que são os cloud codes da vida. Pergunta 27. Fala-nos de um lançamento ou campanha tua que falhou. Números na mesa, se possível, o que esperavas, o que aconteceu, qual foi o diagnóstico, como mudaste. Já várias coisas falharam ou ficaram aquém da expectativa, assim, muito aquém da expectativa. Não aquém da expectativa, às vezes é normal de acontecer, pode acontecer, não é? Principalmente quando os objetivos são altos, mas muito, muito aquém da expectativa já aconteceu algumas vezes, tipo, falhanços redondos. Olha, lembro-me uma vez, um projeto que eu tenho, o Ad Summit, né, que ele vai agora para a 7ª edição, é um projeto grande, nós normalmente metemos lá sempre muitas pessoas, e o Ad Summit para mim sempre é um momento importante para venda, não é? Portanto, eu faço muito upsell dentro do Ad Summit. O Ad Summit é o momento em que eu apresento outros produtos a quem lá está. Portanto, o bilhete é barato, entregamos altíssimo valor e depois fazemos upsell. E houve anos em que, nos inícios, mesmo nos inícios, eu tinha upsells lá de 40, 50, 60 mil euros dos produtos que eu vendia dentro do Ad Summit, fazemos esse tipo de upsells, não é? Então isto era normal, tipo, menos de 30 mil euros num Ad Summit de upsell, vamos dizer que é uma derrota, não é? Houve um ano que a gente vendeu 5 mil euros. Não, 4 mil, minto, 4 mil. Porquê? Vendi o produto errado. Fiz o pitch errado para a audiência que não estava preparada para aquele pitch, não era a audiência certa, não era o ambiente certo para aquilo ali, então eu mudei, digamos, naquela edição do Ad Summit, já não me lembro qual é que foi, mas mudei, já foi há alguns anos atrás, mudei o produto que eu normalmente vendia no Ad Summit, que vendíamos muito bem, naquele ano eu decidi vender uma mentoria por 4 mil euros. Tá? Decidi vender uma mentoria por 4 mil euros, achava eu que o pessoal lá que tinha pago os 20 euros do Ad Summit ia estar altamente preparado para aquilo e tal, pitch fantástico, produto fantástico, na altura era uma mentoria comigo e com a Andreia, portanto éramos os dois, né, a dar essa mentoria e tudo mais, conclusão, vendemos a uma pessoa, portanto flop autêntico, né? Eu podia ter vendido outra coisa, na altura era o PAD, podia ter feito 30, 40, 50 mil euros a vender o PAD, achei eu que ia vender a 50 pessoas uma mentoria de 4 mil euros, vendia uma, foi um flop autêntico. O que é que a gente fez? Aprendemos uma lição. No ano a seguir, o que é que eu fiz? Não inventar a roda. Vamos para o que funciona. Vamos voltar a vender aquilo que funciona e voltamos para a base, certo? E voltamos a ter bons resultados outra vez. Então, acho que o mais importante nem é as coisas falharem, porque elas acontecem e coisas às vezes vai acontecer de não termos os resultados que nós queríamos. Agora, o que é importante no meu processo de pensamento? É a gente não voltar a cometer o mesmo erro do passado. Tipo, olha, fiz daquela forma, não deu certo, tá bom, aprendi, paguei, custou caro, paguei para aprender da próxima forma, da próxima vez, ou vou ao óbvio, vou àquilo que funciona, não é? Vou minimizar os riscos de falhanço do meu lado. Pergunta 28. Contratar a primeira pessoa. Quando é que um freelancer sabe que chegou a hora? E quem deve ser essa primeira contratação? Boa, pergunta forte. Então, quando é que um freelancer sabe que é hora? Quando essa pessoa percebe que, primeiro, sobrecarregada de trabalho, segundo, já tem uma margem financeira para contratar, portanto não vale a pena contratar se depois nem consegues pagar a outra pessoa. Se tu próprio já recebes mal pelo teu trabalho, como é que tu vais pagar alguém para fazer parte desse trabalho? Não faz sentido nenhum. Portanto, essa pessoa já tem que se valorizar, já tem que ter o seu tempo muito bem rentabilizado e depois essa pessoa perceber que a forma de escalar o seu negócio é multiplicando as horas de entrega, não é? Então já não pode ser só as horas dessa pessoa, tem que ser as horas de outra pessoa, já está no nível de valorização hora, vamos dizer assim,
alto, já permite ter margem para pegar no tempo das outras pessoas e revendê-lo, vamos dizer assim, não é? Porque nos serviços nós na prática fazemos isto, e ter a sua margem, tá bom? Eu não acho que um freelancer ou uma pessoa deva subcontratar alguém para fazer parte do seu trabalho e não ganhar nada com isso. Estão a ver? Do género, não ganhar nada com isso, isto é, tipo, para que é que me interessa a mim crescer a estrutura se cada vez o meu lucro é menor? Estão a ver? Portanto, temos que fazer as coisas de forma consciente. Primeiro valorizar o nosso tempo, valorizar o nosso trabalho, encher a nossa agenda e depois, sim, começar a dividir, não é? Dividir para multiplicar. É muito essa a visão. Pergunta 29. O que fazem na Spartans para um cliente ficar anos? Rotinas de retenção, reportes, reuniões, surpresas. Acho que aqui, sinceramente, não há um hack, sabem? Não é tipo, um hack, uma coisa misteriosa que não podemos contar e que ninguém faz. Acho que, acima de tudo, o grande foco tem que ser duas coisas. Primeiro, uma entrega de um produto muito bom, não é? Portanto, temos de ter muito brilho naquilo que nós fazemos, isso é uma coisa que nós internamente procuramos controlar, a qualidade do nosso serviço, isto depois mede-se, não é? Com os NPS e coisas do género. Então acho que gerar resultados aos nossos clientes tem que ser sempre o nosso foco, porque é isso, acima de tudo, vai fazer com que eles fiquem connosco. E depois um segundo pilar, que é a parte da gestão de pessoas, gestão de relacionamentos, porque às vezes um cliente até pode não ter resultado, mas se esse cliente entender a nossa estratégia, a forma como nós fazemos as coisas e tudo mais, ele pode ficar durante anos, não é? Se tiver capacidade de investimento naturalmente, porque ele vai perceber que, se isto com esta equipa já é difícil, eu sozinho estou tramado, porque então é que não sai mesmo do sítio. Estão a ver? Portanto, nem sempre só é resultados, muitas vezes também o processo, relacionamento, feedback, acho que é isso que faz as pessoas ficar. Então, transparência, honestidade, no bullshit, não enganar clientes, não fazer ninguém comer gelados com a testa, acho que esse é um bom princípio para que as relações durem muito, muito tempo e que, acima de tudo, as pessoas, mesmo que as relações terminem, as pessoas te respeitem, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, na verdade. Pergunta 30. Que crença sobre negócios tinhas há 7 anos e defendias com unhas e dentes e hoje ajas simplesmente errada? Acho que precisava de pensar um bocadinho sobre isto, mas respondendo rápido. Não é que eu acho simplesmente errado, porque eu não acho simplesmente errado, mas há 7 anos eu dizia que o departamento mais importante de toda a minha empresa era a entrega. E parece até que estou-me a contradizer do que acabei de dizer, mas não estou. Para mim era tipo entrega. E vendas, depois pensa-se. As faturas demoravam 3 meses a sair, desbaratear muitas vezes o serviço e tudo mais, e hoje entendo uma coisa, e vejo isto muito ao longo da minha vida, de mentorados, alunos, enfim, eu tenho visto muita gente mas muito competente, que são muito bons a entregar os seus produtos, mas depois que não sabem fazer dinheiro. E essas pessoas nunca vão crescer, nunca vão conseguir ter estruturas, não é? Se mantiverem assim, podiam ter negócios, sabem, que prosperavam muito mais, que davam muito mais negócio para todos os outros à volta, para mais pessoas, enfim, mas que negligenciam a parte das vendas. Então, para mim, vendas, há 7 anos atrás era algo que, enfim, tem que ser feito porque tem que ser feito, não é? Mas hoje para mim é tipo pilar número 1. Se nós não vendermos, o que interessa é sermos os melhores a entregar o nosso serviço, se a gente não tem a quem entregar esse mesmo serviço. Estão a ver? Então, o brilho, tudo aquilo que nós fazemos, fazê-lo bem, tem que estar lá presente, sempre, sim, mas primeiro nós temos que vender, certo? Perguntas rápidas para fechar, diz ele. Pergunta de 31 a 35. Um hábito barato que qualquer empreendedor pode começar amanhã e que te deu retorno desproporcional. Um hábito barato, muito barato mesmo. Perguntar. Não sabes uma coisa, perguntas. Tá bom? Portanto, esta questão das relações, sempre tiveres a possibilidade de perguntar a alguém que está numa determinada trajetória, num determinado patamar que tu gostarias de lá estar, não tens problema absolutamente nenhum de fazer perguntas a essas pessoas, tá bom? Portanto, ninguém te vai levar a mal por tu chegares lá e fazeres uma pergunta. Claro, há sempre os contextos, certo? Mas o hábito de saber fazer boas perguntas e saber a quem perguntar, sabem? E de quem também ouvir opiniões é um hábito barato que vos pode aí acelerar bastante. Pergunta 32. O erro mais comum que vês nos teus alunos nos primeiros 12 meses. Estarem à volta de conice, que é mesmo isso, não há outra palavra. Estarem à volta de detalhezinho que não interessa para nada muitas das vezes. Estarem ali com o perfeccionismo de coisa e do cliente e a copy, e a mesma copy fala 35 vezes, serem poucos despachados. Nós temos que despachar, malta. Temos que respeitar o nosso trabalho, sabem? Se eu sou um prestador de serviço, tenho que pensar como é que eu vou ajudar 7, 8, 9, 10, 20 empresas, e não tipo 3 empresas, e encher-me de trabalho, inventar trabalho, não faz sentido absolutamente nenhum. Estão a ver? Então, é tipo, deixem-se de bullshit, sejam o mais práticos e eficientes possíveis, respeitem o vosso tempo e mandem-se para a frente. Tá bom? Portanto, não é esse detalhezinho que vai fazer com que o cliente renove contigo o serviço, a maioria das vezes, não é?
no próximo mês ou que te vá recomendar a outra pessoa. Então, sejam muito mais objetivos e inteligentes no uso do vosso tempo. 3 recursos gratuitos ou quase, como por exemplo livros, canais e newsletters que mais te moldaram. Sem dúvida livros, bastantes, e ler muito também. Eu gosto muito de ler online, isto é, não é? Os livros também se leem. Mas gosto muito de ler online e YouTube também. Eu consumo muito conteúdo de YouTube. Normalmente para mim, tenho algumas referências no YouTube que eu vou seguindo, né? Vou acompanhando o trabalho, mas normalmente para mim também faço... Hoje em dia é muito fácil nós percebermos quem é que produz bom conteúdo e mau conteúdo. Porque antigamente, para eu perceber se um vídeo era bom, eu tinha que estar lá 10 minutos a assistir o vídeo para perceber se aquilo me interessava ou não, não é? 10 minutos a fazer isso. Hoje em dia não preciso. Hoje em dia pego num URL, saco as legendas, passo num cloud da vida e digo, olha, o que é? Resume esta live, que vocês podem fazer isto com esta, não é? Resume. E com base naquilo que é o apanhado que a IA faz, eu vou perceber, tipo, olha, tem sumo, não tem sumo, vale a pena seguir, vale a pena ver o vídeo todo, não vale? Então, sabem, tipo, hoje eu uso muito a IA dentro deste processo de aprendizagem. E também é sempre um bom benchmark para mim, quando vejo um vídeo com muitas visualizações e com muitos likes, principalmente no YouTube, de um determinado tema que me interessa, acaba por ser um bom benchmark também, de talvez valha a pena também eu dar aqui uma olhadinha nisto, certo? 34. Aprendizagens destes 7 anos que mais gostavas de ter tido no ano 1. Sem dúvida a parte da equipa, gestão de equipa, de desafios intermédias, de lideranças muito bem definidas, processos, portanto, obviamente que no ano 1 era caos, era desenrasca-te, não é? Portanto, temos que entregar como, não sei bem, mas pronto, cada um lá ia fazer à sua forma, se desenrascava e digamos que a determinada altura nós tínhamos, sei lá, como se fosse várias empresas dentro de uma empresa, porque cada pessoa fazia da sua forma, não é? Nós hoje temos uma empresa, e um processo, e uma forma de fazer as coisas, e claro que dependendo das pessoas que nós vamos tendo, vamos melhorando esse mesmo processo, mas as coisas estão muito mais uniformizadas e isso faz muito mais sentido, tá? Agora, será que eu podia ter tido isto no ano 1? Era difícil, às vezes o caos faz parte do nosso processo de crescimento, não é? E então, para terminar, pergunta 35, termina a frase, empreender compensa se... Olha, empreender compensa se nós desfrutarmos do processo, nós gostarmos do processo e nos ajudar a atingir aquilo que são os nossos objetivos. Sejam eles o que for, de carreira, financeiros, de ego, olhem, sei lá, do que for. Mas eu acho que compensa se no final do dia nós sentimos também que somos felizes no processo, porque se alguém for empreender para depois ter uma vida miserável, uma vida de merda, uma vida que odeia, eu não sei se esse será realmente o melhor caminho para essa pessoa então, tá bom? Então acho que empreender não é para toda a gente, acho que acima de tudo essa pessoa tem que desfrutar do processo e perceber, não é? E viver com as consequências das suas decisões, muitas das vezes consequências muito boas, muitas das vezes consequências muito más, faz parte, tá bom? Então é isso, compensa se fizer sentido para ti e estiveres preparado para o bom, mas também preparado para o mal. E assim foi a sexta-feira ímpar, número 148. Vou fechar aqui porque daqui a 20 minutos estou em cima daquele palco a trabalhar com Cloud Code. Beijinhos, abraços para vocês e voltamos daqui a quantos dias? Esta live, de quantos dias? Deixa eu ver. Dia 31 de julho. Portanto, dia 31 de julho, aliás, temos 2 sextas-feiras ímpares seguidas. Temos a 31 de julho e a 7 de agosto. Esta live, malta, era para estarmos todos aqui de camisola de Portugal. Já está aqui o pessoal. Era para estarmos todos aqui de camisola de Portugal, bandeiras de Portugal por todo o lado e o caralho, porque no domingo íamos ser campeões do mundo. Enfim, eu quando projetei esta formação presencial, eu olhei para o calendário assim, 2 dias antes de sermos campeões do mundo, vamos oferecer merdas de Portugal ao pessoal, apitos e o caralho, merchandising, vamos fazer uma quantidade de dinheiro. Olha, não foi preciso nada disso, mas enfim, fica para daqui a 4 anos. Não precisam de esperar tanto, pela próxima sexta-feira ímpar, 15 dias e estamos de volta. Beijos, tchau, fui!